Abram suas Bíblias em 1 Coríntios, no capítulo 3, verso 21, amém? Nós vamos ler a palavra do Senhor logo em breve, tá? Deus vai falar fortemente aos nossos corações, tá? E depois nós vamos acompanhar os textos, os versículos bíblicos. Quero falar hoje sobre a necessidade de termos o ego transformado. Quantos desejam ter o ego transformado aí? Dê um brado de glória, aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar. Essa palavra vai tocar a sua vida e vai falar aos nossos corações. Que Deus comece trabalhando primeiramente em mim e depois, consecutivamente, na vida de vocês. Sabe, queridos, nós precisamos entender que para falarmos da transformação do nosso ego, é importante também se falar da liberdade que é resultante do autoesquecimento, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então veja bem, sabe, a pergunta que não quer se calar é o seguinte: quais são as marcas de um coração transformado poderosamente pela graça de Deus? Se nós confiarmos em Cristo, como que deve ser o nosso coração? Eu não estou me referindo apenas aqui ao comportamento moral. É perfeitamente fazermos uma série de ações moralmente e virtualmente quando temos o nosso coração cheio de medo, de sede de poder, sabe, tendo em vista os corações que foram transformados na raiz poderosamente pela graça de Deus, e logo com isso se concretiza no dia a dia. Olha o que diz a palavra aqui em Coríntios capítulo 3, verso 21, olha o que nos diz o texto: portanto, ninguém se glorie, homem nenhum, porque todos são, seja de Paulo, seja de Céfalo, as futuras e todas as coisas são em vós, porque vós sois de Cristo e Cristo de Deus. Assim os homens devem nos considerar servos de Cristo, encarregado dos mistérios de todos. Além disso, o que se requer de pessoas assim carregadas é que sejam encontradas fiéis. No entanto, pouco me importa se sou julgado por vós ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo, pois embora eu esteja consciente de que não há nada contra mim, nem por isso me justifico, porque quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não só trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os motivos dos corações. Então, cada um receberá o seu reconhecimento da parte de Deus. Irmãos, apliqueis essas coisas a mim e a Apolo por causa de vós, para que aprendais por nosso intermédio a não ir além do que está escrito, de modo que nenhum de vós se encha de orgulho em favor de um contra o outro. Pois quem te faz diferente dos demais? E o que tens que não tenha recebido? E se o recebestes, por que te orgulhas, como se não tivesse recebido? Sabe, havia uma terrível divisão na igreja de Corinto, a qual fora fundada pelo apóstolo Paulo. Mas como nós percebemos nessa referência a Paulo e a Cefa e a outros evangelhos
e evangelistas que tiveram mais tarde lá naquela cidade. Sabe, consequentemente diz a história que diferentes pessoas desenvolveram uma grande diferença de projeção e de aplicação bíblica. Assim, então, um membro da igreja havia sido discipulado por Paulo, outros haviam sido discipulados e nomeado pelo Apolo. Sabe também que era um grande mestre, e assim também por diante. Sabe, em vez dos coríntios se alegrarem por se relacionar com Paulo ou com Apolo, diz a história então agora que eles começam a dividir os relacionamentos, e eles começam a ter um jogo de poder. Surgem facções, e essas divisões fragmentaram a igreja de Corinto. Eles logo começam a reivindicar o direito de ser líder, porque foi disseminado por Paulo. Sabe, ele era o apóstolo por excelência. Outros também por ser amigo de um mestre importante, que era o Apolo. Sabe, assim por diante começa a mostrar essa passagem. Paulo mostra que a causa dessa divisão era exatamente o orgulho e a vanglória. Esse é exatamente o motivo dos grandes desentendimentos e da falta de paz no mundo todo e das inimizades entre as pessoas. Sabe, nós observamos que o versículo 21, que já começa advertindo que ninguém se glorie, e o texto do capítulo 4, verso 7, traz uma pergunta: por que te orgulhas? Observe também, queridos, que o versículo 6, logo especialmente na advertência, para que ninguém se encha de orgulho em favor de um contra o outro. Nada de orgulho, nada de vanglória. O apóstolo Paulo é que diz isto. Sabe, deste modo, a qualidade que nós buscamos é a humildade. Isso, na verdade, nos leva a um tema bastante interessante e de uma autoestima. Sabe, até o século XX, as culturas tradicionais, assim como a maioria das outras culturas do mundo, logo sempre acreditaram que a autoestima elevada demais era a causa de todos os males da sociedade. Sabe o que provoca, na verdade, maior parte das crises da violência? Por que na verdade as pessoas são maltratadas? Porque são cruéis? Por que cometem tantos erros que cometem? Sabe, a resposta tradicional diria que a culpa era do bris, palavra de origem grega que significa soberba ou autoestima elevada demais. Tradicionalmente, era assim que se explicava o mau comportamento das pessoas. No entanto, queridos, a sociedade ocidental de hoje desenvolveu um consenso cultural totalmente oposto. A base da educação contemporânea, a maneira de como tratarmos os encarcerados, o fundamento da maior parte da legislação moderna e, muitas das vezes, partindo de um aconselhamento de hoje, são exatamente o oposto do consenso do tradicional. A crença hoje que lança raiz profunda em tudo que existe e adquire, as pessoas agem mal por falta de autoestima e por terem a valorização em baixa de si mesmo. Por exemplo, queridos, a razão pela qual o marido espanca a mulher e algumas pessoas se tornam criminosas é simples fato de que essas pessoas tenham uma valorização muito baixa de si mesmo. Antigamente, queridos, pensava que o motivo era a autovalorização muito elevada com excesso de autoestima. Hoje, na verdade, acredita-se que esse tipo de comportamento resulta da autoestima algoz abaixo do necessário.
há alguns anos, a New York Times anunciou uma palavra de uma grande psicóloga, falando exatamente dos problemas da autoestima. Sabe, não era um artigo inovador e totalmente inesperado. Lauren simplesmente relatou que os especialistas sabiam muito bem, e há muito tempo, que esse tema afirma que nada comprova que a autoestima negativa seja o grande problema da sociedade. Lauren cita 3 pesquisas conscientes da autoestima e todas chegam então a essa conclusão. Como ela, na verdade, ela mesmo disse, as pessoas com a autoestima elevada, elas são mais perigosas do que aquelas que as rodeiam, do que as pessoas com baixa autoestima. Sabe, estar incomodada consigo mesmo não é a fonte dos maiores e dos mais dispendiosos problemas sociais do nosso país. Então, isso bem seria interessante explicar tudo isso, como isso acontece, e por que acontece, e assim por diante, como vai acontecendo. Sabe, mas por enquanto, eu quero simplesmente aqui dizer a vocês como ela explica que nós precisamos de muitos anos para aceitarmos esse fato, e a ideia de que a falta de autoestima é motivo para o uso de drogas, para o crime, para o espancamento da própria esposa e coisas do tipo, contra assim profundamente arraigado na nossa psique. Fletcher, ela afirma que vai levar uma eternidade para que essa ideia deixe de existir. É bem verdade que a questão de como você percebe é que a teoria do mau comportamento como resultado da baixa autoestima é muito atraente, e não é necessário fazer nenhum julgamento moral para lidar com os problemas da sociedade. Basta, na verdade, animar as pessoas e ajudá-las a se desenvolver. Sabe, nas culturas tradicionais, para resolver esses problemas, as pessoas eram repreendidas, convencidas pelo erro e alertadas pela sua maldade. O intrigante aqui, na verdade, sobre esse texto de Coríntios, é que o apóstolo apresenta uma maneira de entender a autovalorização, uma maneira de enxergarmos a forma de vermos a nós mesmos, como é completamente diferente da bondade das culturas tradicionais e modernas, pós-modernas. Sabe, completamente diferente. O apóstolo Paulo revela 3 coisas nesse texto: uma condição total do ego humano, em segundo lugar, a visão transformada do eu que Paulo já havia descoberto mediante o poder do Evangelho, e em terceiro lugar, como alcançar uma visão transformada do eu. Então observe bem que para isso acontecer, nós precisamos entender o que é a condição natural do ego humano. Em 1 Coríntios 4:6, o apóstolo Paulo exorta os cristãos de Corinto a se humilhar, a não se orgulhar de uma pessoa em detrimento de outra. Até aqui, queridos, não é novidade que nós podemos pensar. É claro que tudo é um comportamento inaceitável. Todavia, queridos, é importante nós sabermos que o apóstolo Paulo não entrega o termo mais comum para orgulho, mas fisio, é uma palavra incomum. O apóstolo Paulo a entrega nessa passagem, depois, em outras vezes, lá em Coríntios 2, depois ele vai explicando, e aí não há encontrado nenhum outro versículo da Bíblia. Observe bem, uma vez que ela é usada somente pelo apóstolo Paulo,
muitos comentaristas já chegaram à conclusão que se trata de um tema específico do apóstolo Paulo. Ao usar a palavra fisiou, o apóstolo Paulo está tentando ensinar aos cristãos de Corinto algo muito especial sobre o ego humano. A palavra que ele emprega aqui para o orgulho tem o sentido literal de superinflado, inchado, destendido, além do tamanho normal. É bem verdade que está relacionado a um termo fólio. É uma palavra, na verdade, bastante sugestiva. Lembra a imagem dolorosa de um órgão distendido após receber uma enorme quantidade de ar. Na verdade, foi-lhe bombeado um ar e esse órgão está superinflado e logo parece que vai explodir, está inchado, inflamado, expandido, além do seu tamanho normal. O apóstolo Paulo afirma aqui que essa é a condição natural do ego humano. Por ser, na verdade, uma metáfora tão sugestiva e interessante, nós devemos analisar o quadro aqui apresentado pelo apóstolo Paulo e que Paulo pretendia ensinar. Então, ele tenta explicar também essa forma, que são 4 verdades sobre as condições naturais do ego humano. Ele é vazio, dolorido, atarefado e frágil. Sabe, em primeiro lugar, vazio. A imagem revela que há um vazio no centro do ego humano. O ego enfaturado e superinflado não tem nada no centro. Na verdade é oco. Sabe, Soren Kierkegaard, em seu livro, ele fala da doença que leva à morte. Ele afirma que é normal um coração humano criar sua própria identidade em torno de algo que não seja Deus. É um orgulho espiritual, que é uma ilusão que temos competência sem a presença de Deus. Ao conduzir, na verdade, a vida ou desenvolver o nosso próprio senso de valor pessoal e descobrir o propósito grande bastante para dar sentido à vida. Sabe, em segundo lugar, o Kierkegaard, ele diz que o ego natural é fundamentado em algo além de Deus. O ego busca algo que lhe dê senso de valor, discipularidade, de propósito, e nisso ele se apoia. E naturalmente, nós somos sempre lembrados que se tentarmos colocar qualquer coisa no lugar reservado originariamente a Deus, vai sobrar muito espaço. E é bem verdade que tudo que colocar ficará chacoalhando lá dentro. Sabe, nós não esquecemos, então, querido, que o ego humano é vazio. Em segundo lugar, o ego humano é também dolorido. O ego distendido, de superinfrável dói. Você já reparou que quando não há nenhum problema, nós não prestamos muita atenção no nosso corpo? Quando nós fazemos a nossa caminhada, nós não pensamos enquanto o dedo do pé estão se deliciando com o exercício, e nem também nós analisamos a semente do trabalho que os cotovelos estão fazendo. Sabe, nós só avaliamos o nervo do corpo porque eles começam a apresentar algum problema anteriormente ou pós o exercício. Isso então acontece porque isso só chama a nossa atenção quando algo está errado. Já o ego quase sempre dói. Isso acontece porque algo muito errado e comum, algo inacreditavelmente está acontecendo. Então o ego vive chamando a atenção para si mesmo, e isso todos os dias e toda hora, o tempo inteiro. O ego exige que avaliemos a nossa aparência e como nós somos tratados.
É comum, muitas das vezes, percebe, que alguém feriu os nossos sentimentos e logo o sentimento não podem ser ferido. É o ego, na verdade, que se sente machucado. O nosso eu, a nossa identidade, sabe, o sentimento continuam ótimo. É o ego, na verdade, que dói. Então caminhar não machuca os dedos, mas sem que de repentemente ele tenha algum problema. Da mesma forma, queridos, o ego não ficaria dolorido se não houvesse algo terrivelmente errado com ele. Então pense nisto. Dificilmente, queridos, nós atravessamos um dia sem sentirmos esnobado ou ignorado, sem acharmos que somos idiota ou ser atormentado a nós mesmos. Isso acontece porque existe algo muito errado com o ego, algo errado com a identidade, com a percepção que temos de nós mesmos. Sabe, o ego nunca se sente feliz, vive chamando a atenção para si. Assim, querido, em primeiro lugar, o ego é vazio. Em segundo lugar, porque se assemelha a um estômago dilatado, ele dói. E em terceiro lugar, o ego é incrivelmente atarefado, ou seja, queridos, faz de tudo para ser observado. Sabe, vive culpando, tentando encher o vazio, e é incansável sobre tudo as suas tarefas, a comparação e a vanglória. Sabe, nós lutamos então, como diz o texto aqui em 1 Coríntios, observe que a frase não termina com a palavra orgulho. O apóstolo Paulo não diz, nenhum de vós se enche de orgulho, e ponto final. Não, ele diz que nenhum de vós se encha de orgulho em favor de um contra o outro. Essa é a própria essência do que significa ter um ego humano. Na tentativa de preencher o vazio e limitar, o ego, ele vive se comparando com outras pessoas e faz isso aí o tempo todo. Sabe, no livro Nere Christiani, C.S. Lewis escreveu em um capítulo notável sobre o orgulho. Nele, Lewis ressalta que o orgulho é competitivo e, por grande definição, a competitividade é o que se haja a mágoa do orgulho. Sabe, o orgulho não se satisfaz em ter uma coisa, mas em tê-la em quantidade maior do que os outros. Nós dizemos que as pessoas se orgulham em ser ricas, espertas ou bonitas, mas isso não é verdade. Elas, na verdade, têm orgulho de ser mais ricas, mais espertas e mais bonitas que outras pessoas. Se todos fossem igualmente ricos ou inteligentes ou bonitas, não existiria motivo de orgulho. Em segundo lugar, ou em outras palavras, nós temos orgulho apenas de ser mais bem-sucedido, ou mais inteligente, ou mais bonita que as outras pessoas. Queridos, quando nós encontramos alguém mais bem-sucedida, mais inteligente ou mais bonita do que nós, o que tínhamos perde logo a graça. Isso logo acontece então porque não tínhamos a alegria verdadeira essas coisas não era, na verdade, importante. Nós tínhamos apenas orgulho delas. Quando Lewis afirma que o prazer é ter mais do que os outros, o orgulho é o prazer de se sentir melhor do que os outros. A cobiça sexual pode levar um homem a se deitar com uma linda mulher, e ele o faz porque a deseja. Sabe, o orgulho também leva o homem a se deitar somente com o intuito de provar que é capaz
e mais capaz de que os outros. O orgulho também destrói a sua capacidade de ter prazer verdadeira com a mulher. Sabe, um jovem, uma certa feita, ouviu da sua mãe, e a mãe dizia algumas coisas assim: querido, você precisa entrar para o clube de xadrez. Ao que ele respondia: mãe, eu detesto xadrez. Eu sei, disse ela, querido. Ela dizia: eu sei muito bem, mas isso vai melhorar bastante o seu currículo estudantil. Então, ela tentava novamente dizer ao seu filho: não existe organização lá no centro da cidade que serve cafezinho da manhã todos os sábados para os sem teto e serve alimento. Por que você não se oferece então para ajudar? E ele disse: mãe, eu detesto esse tipo de trabalho. Ele respondia, sabe, a resposta era a mesma sempre. Ela dizia: querido filho, mas isso ia melhorar bastante o seu currículo estudantil. Portanto, durante o tempo dele de escola, ele realizou uma infinidade de tarefas pelas quais não tinha menor interesse. Sabe, ele estava simplesmente preparando um currículo. É isso que o ego verdadeiramente faz o tempo todo. Trabalhamos em coisas que não gostamos, fazemos dieta que detestamos e também realizamos coisas e todos os tipos de coisas não por prazer de realizá-las, mas apenas para construir alguma coisa que lhe impressione. Sabe, quando nós comparamos com algumas coisas que contentam o nosso coração, nós estamos laboreando. Por isso, queridos, nós procuramos ser um ser melhor e desenvolvemos um currículo que realmente a nossa estima fique melhor. Então logo estamos desesperados e os nossos sentimentos tornam-se em uma potência, mas de vazio. Sabe, logo nosso ego fica ocupadíssimo, fica ocupado o tempo inteiro. Por fim, assim como é vazio, dolorido e atarefado, o ego também é frágil. Isso acontece porque qualquer coisa superinflada corre o perigo eminente de estourar, e é como uma bexiga que logo soprou demais e logo a deixou muito cheia. Então, se eu estou dilatado, em vez de estar abastecido com algo sólido, isso não faz nenhuma diferença então se eu estou superinflado ou desinflado. Sabe, complexo de superioridade, complexo de inferioridade. Isso são basicamente as mesmas coisas. Sabe, os dois resultam em um fato de que a pessoa estava superinflado. A pessoa com complexo de inferioridade, ela está superinflada e corre o risco de ser desinflada. A pessoa, na verdade, com um complexo de inferioridade, ela já está desinflada. A pessoa, na verdade, com um complexo de inferioridade, ela declara aos outros que o que ela declara também ela é a si mesma. As pessoas assim, elas estão desinfladas. Se as pessoas estão desinfladas, isso significa então que elas já esteve inflada algum dia, desinflado ou em perigo eminente de ser desinflado, é a mesma coisa. E portanto, queridos, isso fragiliza o ego do ser humano, dá um vazio dolorido, atarefado e portanto frágil. Sabe, tem um ótimo exemplo disto. A minha intenção aqui hoje não é de forma alguma destruir a imagem de uma artista. Na verdade, ela demonstra bastante autoconsciência e tem uma grande admiração por essa pessoa. Existe um trecho da entrevista
que a Vogue fez com Madonna uma certa feita, em que a cantora, ela fala de sua carreira e exemplifica perfeitamente o que eu estou aqui dizendo. O que me impulsiona na vida é o medo de ser medíocre. Esse medo é o que sempre me vence o medo e os ataques, e aí me torno um ser humano especial, mas logo eu continuo me sentindo medíocre e desinteressante, a menos que me faça outra coisa explicar logo. Sabe, apesar de ter me tornado alguém, ainda tenho que provar que sou alguém. A minha luta não termina e acho que nunca terminará. Sabe, nós temos de admitir uma coisa. Essa senhora conhece mesmo mais do que nós conhecemos. Sempre que realiza alguma coisa, ela pensa assim: mas eu tenho uma confirmação de que sou alguém. Sabe, mas no dia seguinte, ela logo diz: eu percebo que se não continuar avançando, eu não sou absolutamente ninguém. O meu ego nunca fica satisfeito. A minha autoestima, o meu amor próprio, a minha necessidade de saber que sou mesmo alguém, nada disso é preenchido. Sabe, quando as pessoas falam bem de mim, e as revistas e os jornais me elogiam, eu acho que isso, no dia seguinte, eu tenho de procurar essa aprovação novamente, e logo em outras coisas. Por quê? Porque ego, na verdade, é insaciável, é um buraco negro, sabe? Por mais que eu abasteça a despensa, ela sempre estará vazia, todas as manhãs, todos os dias, sabe? Pode ter vários itens, mas à noite ela está vazia novamente, sabe? Eu me tornei alguém, disse ela, mas eu preciso ainda ser alguém, sabe? Talvez achamos que essa mulher é neurótica, mas na verdade, o seu autoconhecimento está à frente da maioria de Deus. Esse é o estado natural do eu humano. É disso que o apóstolo Paulo estava falando aos coríntios. Todas essas pessoas que brigam por causa dele, reivindica relacionamento especial com ele, então só estão exibindo uma tremenda dose de orgulho. São incapazes de se deleitar simplesmente na amizade com o apóstolo Paulo. Sabe, os relacionamentos com ele, para ver mais, são mais importantes do que os outros membros da igreja local. O desejo do apóstolo Paulo aqui é que essas pessoas vejam a diferença que o evangelho faz, quando esse evangelho transforma tudo para ele. Sabe, nós examinamos o 1 Coríntios 4, 3 e 4, Paulo mostra aos coríntios que o evangelho transformou o excesso de valor próprio, a maneira como ele se considera própria, a sua identidade. Então agora o seu ego funciona de um jeito totalmente diferente, e isso é importante para que nós possamos fazer uma autoavaliação, como o apóstolo Paulo fez de si mesmo. E eu creio que hoje Deus está visitando o seu coração, para que Ele remova da sua vida tudo aquilo que não provém do Senhor. A Bíblia diz em Tiago capítulo 4, verso 7, sujeitai-vos a Deus, resiste o diabo e ele fugirá de vós. Verso 10 diz, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Deus abate o exaltado e exalta os abatidos. Quantos podem receber essa palavra? Quando você percebe a visão transformadora do eu. Vejamos que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 4, 1 e 2, ele se põe aqui como ministro de Deus, e ele tem aqui um trabalho a realizar. Então, porém, logo aqui, ele explica que
em relação a esse papel, pouco importa ele ser julgado pelo tribunal humano ou por qualquer pessoa. Verso 3, a palavra traduzida por julgada tem o mesmo significado de ser alvo de um veredito. Sabe, como vimos no capítulo anterior, aqui na abundância do veredito, ou senso de aprovação dos homens, o apóstolo Paulo, ele não busca em Coríntio e nenhum tribunal humano o veredito para aqueles que ele sinta que alguém possa lhe ajudar. Paulo, na verdade, está dizendo que ele não se importa com o que a gente pensa dele, que os coríntios levam em consideração as pessoas, ele não leva em consideração, em hipótese nenhuma, do que as pessoas pensam dele, o que acham dele. Na verdade, a identidade dele não deve nada ao que as pessoas dizem. É como, na verdade, se dissesse: eu não me importo com o que vocês pensam, eu não me interessa, na verdade, o que nenhuma das pessoas falam. A autovalorização do apóstolo Paulo aqui, a sua autoconsideração e sua identidade não está de forma ligada ao veredito, mas também não está a apreciação que as pessoas falam ou dizem. Sabe, a identidade de Paulo não pode não estar presa à vida alheia, sabe, mas como nós alcançamos esse estado de sermos controlados pela opinião dos outros? Sabe, muitas pessoas diriam que a resposta é óbvia. Praticamente todos os conselheiros que conheço afirmariam que não devemos levar em consideração o que os outros pensam sobre nós. Diria também que nós não devemos viver segundo a vontade dos outros. Os padrões das pessoas não devem nos influenciar. Sabe, nós não devemos valorizar demais o que as pessoas pensam a nosso respeito. É o que nós aprendamos de Paulo. Sabe, o que realmente interessa aqui é o que eu penso sobre mim. Eu não tenho que seguir as normas dos outros. Sabe, o que interessa na verdade, de fato, são os meus valores. Você crê nisso, amém? Aquilo que eu mesmo determino. Sabe, eis aí o que diria na verdade, e aí você tem que decidir o que você quer que você seja. Sabe, o que verdadeiramente interessa é como você se enxerga. Ao que parece, a sociedade moderna conhece apenas uma forma de lidar com baixa autoestima. Sabe, o remédio é a autoestima elevada. Nós dizemos às pessoas nessa situação que ela é extraordinária e deve ser dessa maneira. Nós incentivamos as pessoas a examinar todas as coisas maravilhosas, não é? Que realizou da vida. Nós dizemos até que pare de se preocupar com o que os outros pensam. Nós dizemos também que elas precisam estabelecer os seus critérios e viver de acordo com eles. E então, querido, fazer a própria avaliação de si mesmo, direcionado pelo Espírito de Deus. Então, a abordagem de Paulo aqui não poderia ser mais diferente. Para ele, na verdade, tanto faz ser julgado pelos coríntios ou por um tribunal humano. Ele vai mais adiante, profundo. O apóstolo Paulo, ele diz que nem ele mesmo julga a si próprio. É como se ele dissesse: eu não me importo com o que vocês pensam de mim mesmo, ou com o que eu penso. Eu não considero a opinião de vocês a meu respeito, sabe, nem mesmo a minha opinião ao meu respeito. Sabe, querido, o fato de Paulo ter a consciência limpa não faz a diferença. Observe com atenção o que ele diz no versículo 4. A minha consciência está limpa, mas isso não me torna inocente. A consciência dele pode estar limpa, mas Paulo, ele sabe que consciência limpa não faz dele um homem inocente. Sabe,
Talvez ele tivesse a consciência limpa, mas isso não significa que ele era inocente. Guarda isto. O que Paulo aqui responderia é que fosse estabelecido os próprios padrões morais. Ele responderia que isto não passa de uma armadilha nas quais ele não cairia. Sabe, só em afirmar que nós não devemos levar em conta os padrões alheios, que devemos estabelecer por nossas próprias normas. Sabe, isso na verdade não é resposta, é levar a autoestima vivendo de acordo com os nossos critérios ou com os critérios alheios. Parece uma grande solução e espetacular, mas não é o suficiente. Aqui nem pode ser, sabe, eu nem consigo viver sem os critérios das pessoas que vivem ao meu redor, até porque isso me faz sentir péssimo. Eu não consigo viver segundo os seus padrões, e isso me faz sentir péssimo. Sabe, eu não consigo também viver sob os critérios da sociedade ao redor da minha vida, e isso me faz sentir péssimo. Talvez, queridos, seja melhor estabelecer os meus próprios padrões, aleluia, mas também eu não consigo viver de acordo como muitos homens, a não ser que seja demasiadamente frouxos. Sabe, padrões frouxos respondem a essas questões de jeito nenhum. Isso me faz sentir péssimo, porque vejo, querido, então que nós somos tipo de pessoas que temos baixos padrões morais. Sabe, tentar alavancar a autoestima seguindo os próprios critérios ou critérios de terceiro é uma grande armadilha. Sabe, não é a resposta. Nós vemos assim que o apóstolo Paulo, ele não busca a sua própria identidade em questões de Corinto. Ele não espera que lhes dê o veredito, porque ele é alguém. Ele não busca neles o sentido de sua identidade. Na verdade também, ele não busca em si mesmo. Sabe, o apóstolo Paulo sabe que acompanhar certos critérios na tentativa de conquistar a autoestima é uma grande armadilha. Então agora nós começamos a ver aonde o apóstolo Paulo começa a ter o seu senso de si mesmo, o senso de identidade. Então cuidado que nesse ponto o apóstolo Paulo sai totalmente da rota comum. O apóstolo Paulo, ele começa a avançar por um território que nos é completamente desconhecido. O apóstolo Paulo foi um homem de estatura impressionante. Eu acho difícil discordar daqueles que o colocam entre os 6 ou 7 líderes mais influentes da história. Querido, observe bem, o apóstolo Paulo tinha uma grande estabilidade, ele tinha uma profunda influência e uma incrível confiança. O apóstolo Paulo, ele segue adiante e ele diz: nada me inquieta. Mesmo assim, lá em 1 Timóteo ele disse: Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, os quais eu sou o principal. Lá no capítulo 1, verso 15, ele não disse eu sou o principal, mas eu sou o principal. Aleluia. Resumindo, ele diz: eu sou o pior deles. Sabe, isso foge às nossas categorias. Sabe, nós não estamos acostumados a pessoas tão confiantes que afirmam serem as piores pessoas deste mundo. Sabe, nós não estamos acostumados a pessoas assim tão honestas e tão conscientes de todo tipo de falha morais, e ainda assim com um equilíbrio e confiança incrível. Sabe, nós não conseguimos ser assim. Sabe, querido, sabe por quê? Porque nós julgamos a nós mesmos. Mas o apóstolo Paulo não faz isto. Quando ele afirma que não admite ser julgado pelos coríntios e nem por si mesmo, ele está dizendo que
ele está consciente de seus pecados, mas não conecta a sua identidade. Sabe, os seus pecados e sua identidade não está ligada um ao outro. O apóstolo Paulo então se recusa a adentrar nesse jogo. Ao enxergar o pecado, o apóstolo Paulo não permite que ele distorça a sua identidade. Ele não faz essa conexão da mesma forma. Diante de ele faz um bom desempenho. O apóstolo, ele não se parabeniza e nem muito menos ele enxerga os mesmos tipos de pecado que tem todos os tipos de realizações, mas ele se recusa em ligar a sua pessoa ou identidade. Queridos, embora o apóstolo Paulo se considere principal dos pecadores, esse fato não impedirá de realizar a obra às quais ele fora chamado. Sabe, ele não poderia ser mais diferente de alguém. Ele disse, se me vejo como uma pessoa ruim, eu não terei autoconfiança. Se achar pecador, cheio de orgulho, cobiça sexual, ira, ganância e tantas outras coisas maléficas, das quais o apóstolo Paulo afirma ter o coração cheio, não teria confiança na verdade. Por quê, queridos? Porque julgar a mim mesmo? Sabe, estabelecemos os nossos padrões e depois nos condenamos. Dessa forma, eu tenho a dizer que o ego nunca fica satisfeito, nunca. O apóstolo Paulo aqui está afirmando algo muito impressionante. Ele diz, não me importo com o que vocês pensam e nem com o que eu penso. Paulo nos leva a um território completamente novo e desconhecido. O seu ego não está inflado, está saciado. Paulo está falando sobre humildade. Ele diz, sabe, embora eu não goste de usar essa palavra humildade, mas o que o apóstolo Paulo aqui descreve não tem nenhuma relação com essa ideia de humildade. O apóstolo Paulo está afirmando que alcançou um estágio em qual ele chama a atenção para si, assim como qualquer outra parte do corpo. O apóstolo Paulo então alcança um patamar que não pensa mais em si mesmo. Quando ele faz algo certo ou errado, não mais relaciona ao fato de si mesmo. Sabe, o cristianismo puro e simples de C.S. Lewis faz uma grande observação brilhante sobre a humildade segundo o Evangelho no final do capítulo, sobre o orgulho. Depois que encontramos uma pessoa verdadeiramente humilde, Lewis afirma que nós não saímos da presença dela afirmando que se trata de alguém humilde. De pessoas assim, afirmam que são insignificantes, sabe, que vive dizendo, isso na verdade, todos obcecados por si próprio. Depois de conversarmos com alguém que tem a humildade do Evangelho, o que impressiona é o quanto essa pessoa se interessou por nós. Isso porque a essência da humildade resultante do Evangelho não é pensar em mim mesmo como se eu fosse, mas é pensar em outras pessoas. Sabe, o Evangelho não faz com que nós pensamos só em nós mesmos. A humildade do Evangelho é uma grande necessidade que nós temos de pensar em mim. Aí nós não precisamos mais ligar as coisas somente a uma pessoa. A humildade dá o fim, sabe? E graças a Deus, é esse momento que o Evangelho cria uma unidade e faz com que nós nos reunimos e aceitamos as pessoas como elas são. Sabe, a unidade baseada no Evangelho significa que eu me relaciono mais com cada experiência, com cada pessoa.
aceitando os propósitos. E aí, na verdade, eu deixo de pensar em mim mesmo, e a liberdade que vem do autoesquecimento é exatamente o descanso bendito que somente o autor da nossa fé nos oferece. A humildade verdadeira que brota do Evangelho significa que é o ego satisfeito, não infrado. Sabe, isso trata de absolutamente singular. Sabe, nós estamos falando de algo muito elevado. Não, nós estamos entendendo aqui que o propósito é relacionar com a autoestima, e o apóstolo Paulo aqui simplesmente ele se recusa de entrar neste jogo. Ele vai deixar bem claro, queridos, que não importa a sua opinião, mas também não me importo com a minha essência. Sabe, a pessoa verdadeiramente rude não é aquela que se odeia ou se ama, e sim aquela que tem a humildade do Evangelho de Jesus. É uma pessoa que se esquece de si mesma e cujo ego é igual aos dedos dos pés. Sabe, ele simplesmente exerce as suas funções, sabe, não implorando para a atenção. Os dedos simplesmente trabalham, o ego simplesmente trabalha. Sabe, nem o ego e nem os dedos chamam a atenção para si. Aqui vai um teste bem simples. A pessoa que se esquece de si mesmo não se sente ferida, não fica mal quando criticada. Sabe, a crítica não acaba com ela, não lhe tira o sono, sabe, não a incomoda. Por quê, queridos? Porque a pessoa que se sente arrasada com as críticas e valores a demais que os outros pensam, valoriza demais a opinião alheia. Quando alguém muito sensível fica devastado pelas críticas, o mundo vai aconselhar essa pessoa a reagir dizendo: quem se importa com o que os outros pensam? Sabe, eu tenho a minha própria opinião. Quem se importa com o que pensam é essa gente. Sabe, eu não me incomodo por isto. Ou as pessoas são arruinadas pelas críticas, ou as críticas não as impactam, porque não são importantes, ela não se importa com as críticas, ou também não aprendem com ela, porque não levam em consideração a opinião alheia. Sabe quem são e o que pensam. Sabe, em outras palavras, nossa única solução para a baixa autoestima é o orgulho. Mas essa não é a solução. Tanto a baixa autoestima quanto o orgulho exacerbado são transtornos terríveis para o nosso futuro e para quem nos rodeia. Sabe, as pessoas que se esquecem de si mesma, ela age de modo totalmente diferente. Quem tem o ego satisfeito e não inflável, não se deixa abater pelas críticas. As pessoas ouvem as críticas e as entendem como oportunidade de grandes mudanças. Querido, parece idealismo. Quanto mais compreendemos o Evangelho de Jesus, maior é o nosso desejo de mudar. Amigo, você não gostaria de ser alguém que gostaria ou precisa de elogio, mas tem medo de recebê-los? Sabe, alguém que não tem fome de reconhecimento e nem também morre de medo dele? Você, de repente, não gostaria de ser um tipo de pessoa que diante do espelho de sua imagem refletida em uma vitrine, não apenas fica admirando o que vê, mas também não sente recusa pelo tipo de pessoa que fica só imaginando delas julgadas e termina em autoestima, sonhando apenas com um sucesso que pudesse ser adorado por todo mundo.
talvez você viva massacrada, torturado e pelos remorsos. Não gostaria, em hipótese nenhuma, de se libertar disso tudo. Você não quer, porventura, ser medalha e uma pessoa vitoriosa? Você não ficaria entusiasmada porque você é uma medalha de ouro, porque venceu mais de um campeonato? Querido, você não gostaria de admirar as conquistas de outro e vibrar da mesma forma, como que se você estivesse sendo vitorioso? Sabe, simplesmente encantar-se com as realizações do outro é importante. Você não importa se o sucesso é dele ou de outro. Não importa quem alcançou o primeiro lugar no pódio. Sabe, você fica tão feliz pela vitória da outra pessoa quando essa pessoa conquista a bênção, pois então você contemplou algo fantástico. Provavelmente você, de repente, vai dizer que não conhece ninguém assim. Às vezes você vai dizer que você poderia também estar no lugar. Se você tem os traços do apóstolo Paulo, você vai poder se alegrar com as coisas que geram em torno de você. Sabe, a gente não pode ter o ego, nada pode nos dominar. Nem o esporte, nem o trabalho que gera em torno da gente, a nossa vida amorosa, o dinheiro que temos não pode girar em torno da gente. Nós apreciaremos as coisas pelo que são e nada mais. Elas não serão apenas a alegria dos nossos currículos. Nós não serviremos apenas para ocupar mais espaço em um formulário das suas conquistas, mas você vai servir com alegria e gozo. Você vai deslumbrar a vitória que é sua e também a vitória que é de outros. Sabe, o apóstolo Paulo está exatamente apontando para alguém que está tendo a humildade do Evangelho. Sabe, e a humildade do Evangelho é não pensar em si mesmo como que se fosse mais do que somos, como nas culturas modernas, nem pensar em si mesmo como se fosse menos do que sou, como as culturas tradicionais. É simplesmente, querido, é pensar em mim mesmo e nos demais. Quando você busca a bênção de Deus para a sua vida, se alegrando com a vitória do outro, você está transformando o seu ego. Quantos deseja transformar o ego? Levante a sua mão